Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje aqui sobre o espírito enganoso que está na boca dos profetas, por aí, nessas instituições. Vamos fazer uma leitura em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 10, mas só para recapitular um pouco aqui a história, o rei Saul foi um rei que só desobedeceu a Deus, né? Não obedeceu a voz de Samuel, que era o profeta na época, e rasgou a capa de Samuel. E Samuel falou para o rei Saul: assim como você rasgasse minha capa, o seu reino também de ti será rasgado. E Deus retira de Saul o espírito dele, do Senhor, né? E Deus coloca em Saul um espírito de loucura, um espírito enganoso. Vamos ler aqui o versículo 10, 1 Samuel 18, versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Esse texto aqui, no versículo 10, está com uma tradução errada, nessa parte que teve crise de raiva. A palavra aqui, quando você clica nela, que você tem um aplicativo, né, no original, quer dizer profetizar. Eu estou lendo aqui a JFA. Se você colocar na outra tradução, que é a King James 1611, vamos ler o texto aqui, no original. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. Olha isso, como já mudou. Então, da parte de Deus veio um espírito maligno e profetizou pela boca de Saul. Vamos ler agora um outro texto, está em 1 Reis, no capítulo 22. Em 1 Reis, capítulo 22, só para dar também uma recapitulada aqui, o reino do norte e o reino do sul, eles estão unidos e eles querem descer para vencer uma batalha, né, para guerrear. E eles pedem conselhos aos profetas, né? E esses falsos profetas são 400 homens que o reino do norte e o do sul reúnem. Só que tinha um profeta ali, chamado Micaias, que era um profeta que só profetizava coisa ruim. E o rei, no caso, só queria ouvir coisas boas. Então o rei procurava esses profetas falsos para poder ser bajulado, para poder escutar o que ele queria. Só que o profeta Micaias era um profeta que só profetizava a verdade. Era um homem de Deus, na verdade, né? Então o profeta Micaias é chamado pelos reis para profetizar. E o profeta Micaias fala assim: eu só vou profetizar aquilo que Deus me mostrar, não o que vocês estão querendo. Certo? Vamos ler aqui agora o versículo 22. O versículo 22. Então o profeta Micaias, no meio dessa conversa, dessa bagunça toda ali acontecendo, com aqueles falsos profetas, teve uma visão. No versículo 19, Micaias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do seu céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia a Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como fará isso? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha esse texto aqui. Micaias teve essa visão, e o que acontece? O reino do norte e do sul estavam em pecado e não queriam se arrepender. Toda vez que o profeta Micaias para eles profetizava, era só palavra dura de arrependimento. Então eles procuraram as suas próprias profecias, os seus próprios prazeres nesses profetas enganosos. E Deus permite que o espírito enganoso entre na boca dos falsos profetas, porque não tem arrependimento. O coração já está duro.
Entende? Tem um texto aqui também, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 10 ao 12. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tem uma versão aqui da King James, no versículo 11, né? E por isso Deus lhe enviará um espírito mentiroso, para que creiam em uma mentira. A mesma passagem que está em 1 Reis, no capítulo 22, ela tem conexão com essa aqui. E a mesma passagem de 1 Reis, capítulo 22, com 1 Samuel, capítulo 18, também tem conexão. Todo lugar que está em desobediência, todo lugar que está ensinando coisas erradas, todo lugar que está em pecado, Deus permite que vá ali o espírito de mentira, porque as pessoas não se arrependem. Então, em todo lugar que tem desobediência, não tem arrependimento, não tem palavra genuína, Deus não está no meio, Ele permite que espíritos enganadores vá na boca dos profetas e falem aquilo que as pessoas querem ouvir. E as pessoas, infelizmente, parece que elas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de ouvir mentiras. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14 e 15. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelemos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui no texto, que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Ele vai dizer, eu não conheço vocês, eu não estive na boca de vocês. Lógico, aqui também tem pessoas que Deus usou, só que se perdeu no caminho. Mas muitos também aqui profetizaram, não pelo Espírito Santo, mas por um outro espírito enganador. Assim como eu acabei de ler em Samuel, em Reis, quando o povo está desobediente, não quer se arrepender, Deus permite que um espírito enganoso entre na boca dos falsos profetas e engane todas aquelas pessoas que estão ali dentro. Porque tem muitas pessoas que não têm comprometimento com a verdade e Deus permite que elas sejam enganadas. Então, meu irmão, não se engane, porque o falso profeta, ele acerta. Entende? Ele adivinha o falso profeta. Então, não se admire de ele acertar alguma coisa da sua vida dentro de uma instituição. Não se admire de ele falar algo profundo da sua vida. Examina, vê se a palavra que sai da boca dele é de Deus. Examina, vê se a linguagem que ele fala condiz com a Bíblia. Examina tudo. Não seja enganado. Amém? Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.